comum, Fora do comum? É a pessoa acima, né? O cargo de importância. 1 Pedro 5:4. Olha, aqui na minha Bíblia já está outro significado interessante que os irmãos colocar junto no significado de súmula também. 1 Pedro 5:4. 1 Pedro 5:4 diz assim: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Né? Alguém tem a tradução que fala sumo aí para ler? Fala sumo sacerdote? Só fala sumo sacerdote, Marcos? Não, não tem pastor. Supremo também? Algumas traduções aí falam sumo sacerdote. Né? Sumo sacerdote. Versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor, ou o Sumo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Tem um versículo aqui também, vamos ver se eu mostro para os irmãos, Eclesiastes, lá no Velho Testamento, Eclesiastes, para comparar. Eclesiastes, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12. Versículo 11. 12, 11? Eclesiastes 12, 11. Diz assim: As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças corrigidas, dadas pelo único pastor. Né? Quando os irmãos vierem, tem vezes que falam que não existem pastores, né? É porque tem alguns versículos da Bíblia e distorcem, né? Porque esse pastor, os irmãos podem perceber, está em letra maiúscula. Né? Na Bíblia está em letra maiúscula. Então toda vez que está em letra maiúscula, está se referindo às ovelhas, né? O grande apóstolo, o sumo sacerdote, o sumo pastor, né? O pastor, Senhor dos senhores, Reis dos reis, médico, né? É chamado de médico dos médicos. Então esse supremo pastor aqui em letra maiúscula que está falando, né? É o verdadeiro dono da sabedoria, que é Cristo, né? Que é o nosso Deus. Então, quando o Hebreus fala sumo sacerdote, sumo pastor, é exatamente isso. O sumo sacerdote tinha uma grande importância na Bíblia. Vamos lá ver Mateus 26, 57. O sumo sacerdote não era, como eu já disse aqui do significado da palavra, não era qualquer homem, né? Era um homem de extrema importância em Israel, né? Na religião do judaísmo. Era o líder mais importante, porque ele que coordenava o culto, era ele que coordenava os sacrifícios, era ele que entrava no Santíssimo Lugar, a gente está vendo isso também hoje. Era ele que fazia praticamente tudo, a direção de tudo. Mateus 26, versículo 57. Mateus 26, 57. Diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Então a casa dele é tão importante, né, para eles formularem uma acusação contra Jesus. Eles se reuniram ali, todos os escribas, sacerdotes, né, os anciãos, são pessoas de autoridade, juízes importantes naquela época, se reuniram na casa do sumo sacerdote, que por sinal era uma grande casa para caber todo esse povo também, né? Para poder todos se sentarem ali e fazerem um julgamento, não, julgamento entre aspas, né? Porque foi um falso julgamento que fizeram contra Jesus, só com calúnias e mentiras, para o acusá-lo justamente, né? Então esse sumo sacerdote, ele presidia o governo em Israel, né? Ele era um homem que governava, que coordenava o culto, o sacrifício. Assim é hoje, irmãos, espiritualmente falando, né? Quem que coordena o culto, quem que dá dons à igreja, quem que recebe os nossos sacrifícios, né? Recebe as nossas ofertas, as nossas orações e intercede por nós também, é Jesus Cristo de Nazaré. Né? Além de ser o sumo sacerdote, ele também é o sacrifício perfeito, né? Porque o sumo sacerdote oferecia
sacrifícios. Vamos ver lá em Hebreus agora, Hebreus capítulo 9, versículo 7, que o sumo sacerdote fazia e por que a Bíblia chamou Jesus de o sumo sacerdote. Hebreus 9, Hebreus 9. Irmão, o sumo sacerdote, no caso, ele, desde quando sendo uma pessoa superior, é conhecido como super sacerdote? É sumo sacerdote? Sumo sacerdote, era o chefe dos sacerdotes, né? O sacerdote principal, que estava em eminência, o cargo mais alto. Vamos ver por que ele era o sumo sacerdote, né? Olha o que ele tinha que fazer. Vamos ler o Hebreus 9, versículo 1, só para os irmãos entenderem. Hebreus 9, 1. Embora nós vamos estudar depois, mais para frente, versículo por versículo aqui, só para os irmãos verem a importância do sumo sacerdote. Ora, a primeira aliança, essa primeira aliança que é a aliança de Deus com Moisés e Israel, de serviço sagrado. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro era a luz, né? Era aquela luz que iluminava o tabernáculo, a mesa, a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Por trás do segundo véu, então tinha um véu depois dessa parte, se encontrava o tabernáculo, que se chamava o santo dos santos. Ou seja, existia o tabernáculo, existia um quarto interno desse tabernáculo, para os irmãos entenderem, onde havia um véu, né, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Versículo 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo maná, né, era o pão que Deus mandou para Israel no deserto, o bordão de Arão que floresceu, né, porque eles duvidaram, será que Deus realmente escolheu Arão para ser o sumo sacerdote? Né? Nós também somos homens de Deus, né? Então Deus falou para Moisés que todas as varas dos líderes fossem colocadas diante dele, e só a vara de Arão, nessa passagem bíblica, floresceu, deu fruto, frutificou, mostrando para aquele povo que Arão, que era o irmão de Moisés, foi o escolhido, né, o primeiro escolhido para ser o sumo sacerdote. O bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, né, onde estão os mandamentos, 10 mandamentos, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, que era a tampa da arca. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Versículo 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Então, na parte do santo lugar, os sacerdotes entram continuamente, diz a Bíblia, né? Para quê? Para realizar os serviços sagrados. Versículo 7. Vocês podem ver que a própria Bíblia está se explicando. Versículo 7 diz: mas no segundo, que é o santíssimo lugar, onde ficava depois do véu, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, ele não podia entrar ali sem sangue, ele tinha que ter sangue, né? Tudo isso para nós hoje foi simbólico. Versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si, querendo com isto dar em santo lugar, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isso é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças de carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, sacrifícios, impostas até o tempo oportuno de reforma. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou o Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Então a própria Bíblia que vocês viram, ela vai se auto-explicando, né? O sumo sacerdote era a única pessoa, né, no Velho Testamento que poderia entrar no Santíssimo Lugar. Ele teria que oferecer, vocês viram aí no versículo 7, 8, né, que ele queria o povo. Né? Por que Jesus não fez 2 sacrifícios?
Não tinha pecado. Ele só ofereceu o seu corpo, a sua vida por nós, né? E por que quando Cristo morre, o véu do templo se rasga? Porque essa separação que havia entre o homem e Deus, quando Cristo morre na cruz, ela é destruída, né? Ela é cortada e hoje temos acesso a Deus. É isso que o autor está dizendo aqui no capítulo 4, né? Antes de nós falarmos sobre o trono da graça, a oração, buscar o socorro para a nossa vida, a ajuda de Deus. É isso, naquela época os homens não podiam, precisavam do sacerdote, precisavam do sumo sacerdote, precisavam matar animais, sacrificar animais para obter o favor de Deus, para obter coisas do Senhor. Hoje não nos é necessário mais sacrificar animais, não nos é necessário mais fazer auto-sacrifício, cortar nossa carne ou matar um animal, achando que com isso vamos chegar até Deus. Por quê? Porque Jesus já se sacrificou e já abriu o caminho para nós. Ele entrou no Santíssimo Lugar, não com sangue de bodes, não com sangue de bois, de animais, mas com seu próprio sangue. Ele ofereceu a Deus um sacrifício, a Bíblia diz, de eterna redenção, né? Por isso que o versículo 14 de Hebreus diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, ou seja, o Santíssimo Lugar que ele entrou foi muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Porque se Deus descia até a Arca da Aliança para falar com os sacerdotes no Velho Testamento, o Cristo nosso sumo sacerdote, está à direita do Pai. À direita do Pai. A Bíblia diz que ele sentou-se à direita do Pai e intercede por nós. Ou seja, faz o trabalho de um sumo sacerdote também com a intercessão, a oração. Porque o sumo sacerdote, além de presidir o culto, né, os sacrifícios, ele intercedia, orava pelo povo, clamava pelo povo. Assim Jesus também faz hoje, né? Tem gente achando que não precisa orar mais, né? Não precisando Deus fazer as coisas. Não é nós, né? É na terra quem mais orou do que Jesus, né? Passava as noites orando, né? Imagina só quantas palavras ele tinha para orar, né? A noite inteira. Às vezes dobramos os joelhos meia hora, uma hora, acaba as palavras, né? E Cristo passava horas e horas e horas orando, né? Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote, né? E é dessa forma que a palavra de Deus vai nos ensinar confissão. A Bíblia diz: temos um sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Qual é a nossa confissão, irmãos? A confissão de Cristo, que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Mateus 10:32 diz assim, a confissão, né? Confissão a gente pensa que é só pecado, né? É só confessar pecados, né? Mas não existe só a confissão má, né? Existe a boa confissão também. Não somente a confissão de que somos pecadores, né? Confessando nossos pecados, como em vários textos da Bíblia é ordenado que nós confessemos os nossos pecados, né? Mas existe também um outro tipo de confissão, né? Que é para o cristão. Esta confissão diz respeito a Cristo, ao Senhor. Confissão. Mateus 10:32. Nós já lemos. Portanto, todo aquele que me confessar é diante de Deus? Não, é diante dos homens. Ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a confissão nos diz respeito aqui à nossa vida, né? O nosso andar com o Senhor, né? Diante da sociedade, diante dos homens, né? Nosso andar com Cristo, né? Assim como o nosso negar a Cristo também se diz respeito a ser diante dos homens com atitudes que desagradam, que desobedecem o nosso Deus. Essa confissão não é somente com os lábios, né? Por que não é somente com os lábios? Vai 2 folhas para trás aí, veja o que Jesus disse. Mateus 7, versículo 21 somente, né? Não é uma confissão labial, é uma confissão de vida, esse confessar a Deus diante dos homens. Mateus 7, verso 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, esse confessar que Cristo é o Senhor da sua vida não é somente de lábios, né? Porque Jesus aqui foi claro: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Ou seja, uma confissão
de lábios, que é repetitivo ainda, né? Que clama sem vergonha nenhuma: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Senhor, né? Ele é meu Senhor. Eu sou cristão, eu sou evangélico, né? Eu frequento a igreja, né? Quase todas as pessoas falam isso que vão na igreja. Quase todo mundo fala isso, né? Jesus é meu Senhor, né? A palavra Senhor aqui significa Deus, Salvador, né? Aquele que me resgatou do pecado. Mas Jesus, o próprio Jesus está dizendo que isso, para Ele, para o Pai, não é suficiente, uma confissão labial, né? Por quê? Porque o que Deus quer de nós? Faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí complicou. Por que complicou, irmãos? Porque fazer a vontade de Deus não é algo simples, não é algo de uma coisinha aqui e ali. Fazer a vontade de Deus, você tem que ler a palavra de Deus, né? A vontade de Deus não é eu que vou dizer para você o que é a vontade de Deus para a sua vida, nem você vai dizer para mim. Mas a vontade de Deus, quem vai nos dizer o que é a vontade de Deus para nós, é a própria Bíblia, né? A própria palavra de Deus. Então, requer que você a leia, requer que você ore, busque conhecer, né? Por isso que o apóstolo Paulo dizia: procure entender qual que é a vontade. Não basta dizer que Ele é Senhor, né? E se nós continuarmos lendo, não basta dizer que Ele é Senhor, não basta fazer milagres somente, profetizar nem expulsar demônio. Tem que praticar a vontade do Pai, né? Então é isso que Ele deseja de nós, o sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus, né? Essa é a confissão verdadeira, uma confissão em que você não vai se envergonhar de Cristo. 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo fala da confissão também. 1 Timóteo 6, versículo 12, desculpa. 1 Timóteo 6, 12. Vamos ver o 11 e 12. O 11 e 12 texto. Fala sobre algumas coisas que nós devemos fazer, né? E fazendo essas coisas, 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 11. Fazendo essas coisas, você vai estar dando boa confissão. Tu, porém, 1 Timóteo 6, 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, né? Fugir do quê? Do apego ao mundo, ao pecado, ao materialismo. O que você tem que seguir para fazer a vontade de Deus, para dar boa confissão? Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, né? Versículo 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas pessoas, né, testemunhas. Versículo 3. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aqui nos fala sobre a confissão positiva, a confissão diante do Senhor, diante de muitas testemunhas. O que é essa confissão? É andar com Cristo Jesus, é não o negar, né? Nós vemos que Pedro negou, certa feita, né, dizendo que não o conhecia, né? Porque ele temeu pela sua vida, né? E isso é negar Jesus, né? Isso é o negar a Cristo. Nós acusamos Pedro. Pedro negou a Jesus. Pedro foi covarde, mas quantas das vezes nós negamos a Jesus também? Então, nós precisamos lutar, né, pela fé, batalhar, combater o bom combate. Tem gente achando que a vida cristã é um mar de rosas, é algo que é um combate, é um bom combate, né? É um bom combate. Muita gente hoje está lutando no mundo, né? Está lutando, mas não pelo bom combate, está lutando pela sua razão, está lutando pela sua religião, outros estão lutando para ficarem mais ricos, outros estão lutando contra si, né? Para se mostrar os mais fortes, né? Outros estão lutando para fazer o mal para as pessoas, né? Só que esse combate é o verdadeiro bom combate, irmão. E qual é o bom combate? O combate da fé, né? E você só pode vencer o combate da fé revestindo-se da armadura de Deus, revestindo-se do poder de Deus, da graça de Deus, né? Para você fazer a boa confissão perante as testemunhas, né? Perante o povo, né, que te olha, né? Porque o povo que nos olha, né, pode ter certeza, se eles sabem que você é um cristão, a primeira coisa que o mundo vai fazer é procurar um defeito em você. É assim que funciona, né? É um defeito. Por quê? Porque o mundo sempre vai procurar maneiras de fazer com que nós
trazemos escândalo para o Evangelho, né? Escândalo para a cruz de Cristo. Por isso que nós temos que procurar a boa confissão, né? Andar como Jesus Cristo andou, né? Isso realmente é um combate diário do cristão. Versículo 15, Hebreus 4, versículo 15, né? E Jesus, sabendo de tudo isso, olha o que diz no versículo 15, sabendo das nossas fraquezas, né? Sabendo que nós somos uma roda gigante, ora estamos animados, ora desanimados, né? Ora querendo pegar o leão pelo cabelo, ora pedindo a morte para Deus, como foi o caso de Elias, né? Elias estava enfrentando Jezabel, depois ele estava pedindo a morte para Deus, né? Pedro confessou que Cristo é o Senhor, e logo no versículo abaixo, Jesus repreendeu Satanás dele porque ele falou algo errado ali. Ele falou para Jesus não ir para a cruz, não morrer para a cruz, né? Aí Jesus, aparta-te de mim, Satanás. Então, o nosso Cristo conhece a nossa natureza. Olha o que diz no versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o sumo sacerdote, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que sabe as nossas fraquezas, né? Que conhece as nossas fraquezas. E graças a Deus que até mesmo nas nossas fraquezas o poder dele se aperfeiçoa, né? Foi isso que ele fez com Paulo, né? Olha como Cristo é o grande carpinteiro, né? Que ele pega até coisas fracas e faz coisas fortes com elas, né? Pega até situações que é para a sua morte, que é para a sua ruína, e transforma em bênção, transforma em graça, em milagre, em testemunho, em fé, né? Paulo tinha algo que para ele era escândalo, era um espinho na carne dele. Mas Cristo transformou aquele espinho em graça, em poder, né? Em força para ele. Por isso que lá em 2 Coríntios 12, Paulo vai dizer: quando estou fraco, então estou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza, né? Na minha fragilidade humana. Ou seja, um Cristo que se compadece das nossas fraquezas. E Cristo não é hoje, né? Nem vivos estaríamos mais, né? O mundo talvez destruído há muito tempo, né? Se Cristo não fosse misericordioso, não tivesse compaixão, né? Vamos lá em 1 Pedro, vamos ver a compaixão de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Então, o nosso sumo sacerdote não é um sumo sacerdote humano. Porque o sumo sacerdote humano, talvez, alguns deles que passaram pela terra não tinham misericórdia, né? Se eles vissem um adúltero, o que eles faziam com o adúltero na lei? Mandavam matar, né? O próprio Deus ordenou o apedrejo. O que eles faziam com a pessoa que amaldiçoasse pai e mãe? Era apedrejado. O que eles faziam se eles encontrassem feiticeiro em Israel? Apedrejavam, né? Assim fazia-se na lei, né? A lei servia-se para matar as pessoas que a transgrediram, né? Mas o nosso sumo sacerdote veio para nos trazer a oportunidade, né? Para voltar-se a Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados. Pois, vamos ler o verso 18, não? A vida exemplar do cristão, né? A vida exemplar do cristão, verso 18. Servos, né? Naquela época existiam escravos, né? Sendo submissos com todo temor ao vosso Senhor, né? Hoje nós poderemos dizer empregados, né? Sejam submissos aos seus patrões. E não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, né? Isso aqui é forte. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, engano algum se achou em sua boca. Né? Não se achou nenhum engano, nenhuma má intenção. Né? O dolo significa intenção má. Não se achou isso nele, na sua boca.
Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, né? Quando era humilhado, perseguido, né? Quando maltratado, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, feridas, fostes sarados, porque estavais desgarrados, como ovelhas. Agora, pois, vos convertestes ao pastor, letra maiúscula aí, pode ver, bispo também está em letra maiúscula, da vossa alma. Ao pastor e bispo da vossa alma, se referindo a Cristo, o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas e que protege as ovelhas, que vigia, né? O bispo faz a inspeção da igreja, a vigilância. Então Cristo faz a vigilância, a inspeção nossa, né? Ele nos, como diz os Salmos, ele nos guarda, né? Ele não dorme aquele que nos guarda, aquele que está sondando e andando no meio da igreja. Então, aqui nós vemos o exemplo de Cristo. Tem tudo que foi tentado, né? Foi ultrajado, foi humilhado, foi maltratado, né? Passou por diversas adversidades, mas não pecou, né? Não fez ameaças, mas se entregou à vontade de Deus. Então, este é o nosso sumo sacerdote, que foi experimentado nos trabalhos, diz a Bíblia. Foi o mais desprezado dos homens, foi um homem de dores, que sabe o que é sofrer, né? Se você acha que sabe o que é sofrer, né? A gente não sabe o que é sofrimento, né? Quem sabe o que é sofrimento foi Cristo, né? Ele foi experimentado nos trabalhos, foi o mais desprezado que pisou nessa terra, foi Jesus Cristo, né? Até hoje continua sendo desprezado, zombado, humilhado, né? Pelos satanistas, pelas falsas religiões, pela mídia, né? Pelos incrédulos, pelos ateus, continua sendo escarnecido, e mesmo assim, a intercessão dele é por misericórdia, irmãos. A oração dele é por misericórdia. O comportamento dele é compaixão, é amor, é perdão. É claro que, como nós dissemos semana passada, né, haverá um dia que tudo isso vai passar, né, e que não haverá mais um trono de graça, mas sim um trono de julgamento. Nós vamos ver isso hoje também, né, sobre o trono da graça. E quando o trono da graça acabar, virá o trono do julgamento. Por isso que temos que aproveitarmos essa oportunidade. Ele se compadece de nós, né? A palavra compaixão é muito linda, né? Compaixão significa se colocar no lugar da pessoa, né? Vamos ler o Salmo 72. Salmo 72 para ver a compaixão de Deus por nós. O homem talvez não pode ter compaixão de nós. Pode ter acusação, violência, ameaças, punições. Mas o nosso Deus tem compaixão para nós. Se Deus tivesse ameaças e punições, nós teríamos perdido, né? Cada pecado eu vou te dar uma punição, né? Cada coisa que você fazer eu vou te mandar uma doença. Todos estariam mortos, estariam em ruínas, né? Mas graças a Deus que a sua paciência, a sua clemência, a sua compaixão é gloriosa. Salmo 72, versículo 13. Vamos ver o 12, né? O 12 e 13. Maravilhosa essa palavra. Porque ele acode ao necessitado que clama, olha lá, que busca ele, o socorro, né? Ele acode, e também ao aflito, né? Que está angustiado, e ao desválido, sem forças, né? Ele tem piedade do fraco, graças a Deus, né? E do necessitado, e salva a alma aos indigentes, redime a sua alma da opressão da violência, e precioso-lhe é o sangue deles. Então isso aqui é maravilhoso, irmãos, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ele acode ao necessitado, né? Muita gente vai achar, isso aqui não serve para mim, né? Isso aqui é o que mais serve para nós, mesmo nós achando que não, né? Mesmo a gente tendo tudo em abundância, por exemplo, né? Estando com saúde, tudo perfeitamente razoável, mesmo assim nós continuamos necessitados, né? Mesmo que nós não vemos, né? Se nós víssemos um leão que brama ao nosso derredor, querendo nos cagar vivo, né? Nós saberíamos o quão necessitados nós somos da graça de Deus, né? Da proteção de Deus, do socorro de Deus. Vamos para o Salmo 145, verso 8. Salmo 145, verso 8. Fala de Deus nos guardando. Salmo 45, verso do número 8. 145? 145, 8.
Diz assim, Salmo 45, 8 e 9. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor, todas as ao Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então, Deus é maravilhoso, é benigno, é bondoso, é misericordioso, né? E Ele é tardio em irar. Imagine se Deus fosse rápido ao se irar, como muitos de nós somos, né? Rápido ao se irar, né? Rápido a proferir palavras de ira, de sentença, né? Maldições, né? Estaríamos perdidos, estaríamos mortos, né? Mas Deus é tardio em irar-se, né? É tardio por quê? Porque Ele tem compaixão, misericórdia, clemência, paciência, né? Paciência. Então, nós temos que imitar quem, né? O Senhor. Então, se o Senhor tem misericórdia de nós, devemos ser o quê com os irmãos? Misericordiosos. Se o Senhor tem paciência, tem clemência, nós devemos ter paciência e ter clemência também. Se você vê teu irmão pecando, né? O que você tem que fazer por ele? Orar, né? Clamar a Deus, chamar ele, né? Falar da palavra de Deus para ele, ter misericórdia, né? Não o acusar, né? Sabendo que você é da mesma natureza que ele. Se ele pecou, você tem potencial até para fazer pior do que ele, né? 1000 vezes pior do que ele. Muita gente fala, Hitler foi um homem mau, né? Só que cada um de nós tem um Hitler dentro de nós também. E se ele não for morto, ele vai viver, né? Ele vai trazer a desgraça, a destruição e a miséria. Por isso nós precisamos buscar o Senhor, né? O Deus que se compadece de nós. Salmo 112, verso 5. Salmo 112, verso 5. Davi, para escrever tudo isso, irmãos, ele não viveu o mar de rosas não, né? Ele sabia que Deus cuidava do necessitado, do pobre, né? Daquele que estava perseguido por 10 milhares. Tudo isso ele viveu na pele dele. A gente gosta dos salmos de Davi. É as palavras que mais o ser humano, né, no mundo inteiro lê, no momento de dificuldade, de luta, é o salmo. Você pode ver que todo mundo gosta de ler os salmos, né? Por quê? Porque Davi vivenciou por todos esses momentos, né? De tristeza, de angústia. Salmo 112, versículo 5. Olha, aqui é uma característica do homem aqui, né? Que nós temos que ter também. Né? Se Cristo tem compaixão e misericórdia, nós também temos que ser assim, ó. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que se compadece, que ajuda o seu próximo, né? E empresta, né? Assim o Senhor defenderá a sua causa em juízo. Então, bem-aventurado, irmãos, é as pessoas que imitam o Senhor, né? Que confiam no Senhor, que creem realmente no poder do nosso Deus. Vamos para o versículo 16 agora, de Hebreus, que é o mais forte, né, desses 4 versículos aqui, né? Que é uma maravilha para nós. Só fazer uma pergunta, o que significa mesmo compaixão, meu irmão? Compaixão é se colocar no lugar do próximo, né? Se colocar na situação da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa está desempregada, né? Você está empregado, né? A pessoa vem relatar para você o problema dela, você se coloca no lugar dela, como um pai de família desempregado. Não, a pessoa está numa cama, enferma, doente, né? Você vai se colocar, isso é compaixão, né? É isso que Deus tem por nós, né, irmãos? Então, e essa é uma característica do cristão, né? A compaixão, né? Compaixão. Nós vemos que os apóstolos, se você ler Atos dos Apóstolos, você percebe que eles estavam sendo apedrejados, e o que eles estavam derramando para aquelas pessoas que estavam apedrejando eles, né? Matando eles? Compaixão. O que eles oravam? Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Eles estavam se colocando no lugar daquelas pessoas que estavam apedrejando eles. E se colocando no lugar deles, eles estavam se vendo, eles como realmente eles são cegos, né? Se Cristo não tivesse aberto os olhos deles, talvez eles estariam ali também com a pedra na mão, matando os servos do Senhor, né? Matando os apóstolos do Senhor, decapitando os apóstolos do Senhor. Então ele estava se colocando na compaixão. Então quando você vê alguém zombando de Deus, zombando do Evangelho, a sua primeira atitude é a repulsa, a ira, mas está errado, irmão, no nosso coração, né? A nossa primeira atitude deveria ser a compaixão, porque talvez poderia ser nós, né?
Se Deus não tivesse aberto nossos olhos, poderia ser nós, um bando dos crentes, né? Dizendo que os crentes têm que morrer, os crentes têm que isso, né? Que Jesus é isso, que é aquilo, como muitos blasfemam no nome do Senhor. Por isso que eles oravam: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, né? Então, quando as pessoas zombam do Cristo, do Evangelho, matam, né? Os homens de Deus, as mulheres de Deus, a compaixão tem que ser a nossa aliada, assim como Cristo tem compaixão de nós. Verso 16: acheguemo-nos, portanto. Então, tudo isso que eu falei hoje, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, o véu foi rasgado. O que você vai fazer com isso agora? Vai ficar sentado, né? Vai ficar quieto, vai... maravilha, amém. Olha o que você tem que fazer diante de toda essa notícia. Acheguemo-nos, portanto. Você está sofrendo? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Está precisando de ajuda? Chegue com confiança. A quem? Ao advogado, ao juiz, ao prefeito, ao presidente? Não. Chegue com confiança junto a quem? Ao trono de Deus. Que trono é esse? De julgamento, né? De condenação, de juízo final, o trono branco que vai lançar as almas no lago de fogo e enxofre? Não. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião, em tempo oportuno, em tempo de oportunidade. Ou seja, um tempo que Deus dá ao homem de arrependimento, um tempo que Deus dá ao homem para buscá-lo, porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor quando se pode achar. Então, nós vamos ver o verso 16, né, que para mim é inteiro de Hebreus capítulo 4. Né? Tudo que ele falou aqui no capítulo 4 inteiro, que a gente já viu, que Cristo é o nosso verdadeiro descanso, né? Maior do que o sábado, maior do que Canaã, a terra prometida de Josué, que ele é aquele que tem a palavra de dois gumes para nós, e através dessa palavra, através desse sumo sacerdote, nós podemos chegar até Deus. Não vamos abrir aqui, João 14,6, os irmãos conhecem a passagem. Cristo vai dizer, Efésios 2,17. Glória a Deus por isso, aleluia. Efésios 2,17. Maravilha, olha o que diz a Bíblia. E vindo evangelizou a paz a vós, outros que estáveis longe, e paz também os que estavam perto. Verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros, né? E peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a igreja foi edificada e está edificada sobre o fundamento apostólico dos apóstolos Pedro, Paulo, né? Dos profetas. Cristo é a pedra principal, e por ele nós temos acesso ao Pai, né? Somos família de Deus, o véu está rasgado, ou seja, você pode chegar até Deus com confiança. Tiago capítulo 4, versículo 8, que diz: chegai-vos a Deus, e que diz: e ele se chegará a vós. O difícil, sabe o que é? Que a gente está esperando Deus chegar até nós, né? Deus chegar até nós. E ele realmente já chegou, já nos salvou, já abriu nossos olhos, né? O que temos que fazer agora? Chegar até ele, mais e mais. Apocalipse diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é justo, pratique mais ainda a justiça. Então, esse chegar até Deus, chegar até o Senhor, é o mandamento bíblico, irmãos. Você tem que chegar até Deus, você tem que parar de depender de homens, de mulheres. Por quê? Porque você é sacerdote, né? Você é sacerdote de Deus. Você é sacerdotisa de Deus. A mesma coisa que Paulo dobrava os joelhos e orava, é o mesmo Deus que nós oramos, né? É o mesmo Senhor. Então, nós podemos chegar com confiança. O véu do templo se rasgou. Aí você diz: mas eu sou fraco. Mas quem ele manda chegar até ele? É os fortes? É os fracos, né? Quem manda ele chegar até ele? Ah, mas eu não tenho sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a ele, chegue-se até ele, né? Se alguém está fraco, chegue-se a ele. Até porque ele gosta dos fracos, irmão. Porque quem ora é quem está fraco, quem está forte não ora, né? A realidade é essa. Por que não ora? Porque já acha que está forte. Não precisa orar. E quanto mais fraco você está, mais você vai orar, mais você vai depender do poder de Deus, né? Charles Spurgeon, o maior pregador de todos,
Todas as vezes que ele subia no púlpito, ele dizia: Espírito Santo, me ajuda. Se o Senhor me ajudar, as almas não vão se converter, ninguém vai ser convencido do pecado, ninguém vai ser convertido, Senhor, porque não depende da minha sabedoria, da minha eloquência, da minha oratória, depende exclusivamente do Senhor. Isso é ser fraco, irmão. É depender totalmente de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. É chegar até Deus, né? Jesus orou a vida inteira praticamente, né? Passou a vida, né? Ele passou mais tempo orando do que qualquer outra coisa, né? Do que pregando, do que evangelizando, né? Do que curando as pessoas. Ele passou mais tempo com Deus, com o Pai, orando, né? Porque precisava orar, né? Precisava nos dar o exemplo. Os apóstolos oravam, né? Então, os pobres de espírito ao reino dos céus. Já pararam para perguntar isso, né? Bem-aventurado aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que não é os ricos de espírito, mas os pobres? Porque os ricos de espírito significa pessoas autossuficientes, já que acham que está bom, né? Já são, a religião dela já está bom, o jeito dela já está bom, tudo está maravilhoso. Não precisa orar, não precisa agradecer a Deus, não precisa se humilhar, se converter, não precisa de mais nada. Agora o pobre de espírito não, o pobre de espírito é igual o publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador, eu quero mais do Senhor, me ajuda. E sempre está orando. Ele é como um sacerdote, sempre está servindo a Deus. Um sacerdote, ele não podia ter outro trabalho. O trabalho dele era o trabalho de Deus, ou seja, era o trabalho de fazer as coisas de Deus, de interceder, de orar, de estar no templo ali, no santo lugar, ajudando o sumo sacerdote, né, nos afazeres do templo. Assim é nós hoje, irmão. O trabalho do cristão hoje é esse, é oração, é buscar ao Senhor, é buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo, é invocá-lo enquanto ele está perto. Mas como que eu devo chegar até Deus? Com dúvida? Né? Com medo? Não, irmãos, você não deve chegar até Deus com medo, né? Mas é com confiança, não com medo. Mas eu tenho medo de chegar até Deus, Deus me punir, né? Deus me matar, Deus não fará isso. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem, irmão, a sua ignorância, porque aprenderam errado, né? Não vou para o monte, porque no monte Deus mata, Deus desmaia, Deus faz isso, Deus faz aquilo, né? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque parece que eles não estão chegando a um trono de graça, estão chegando a um trono de juízo, né? E o trono de juízo realmente existe. Apocalipse 20 diz do trono de juízo. Esse trono de juízo é tão glorioso que a terra e os céus fugirá dele, né? Até a terra e os céus vai se esconder, vai fugir do trono do julgamento. Mas hoje nós estamos nessa passagem, irmãos. Vamos ver de novo lá, verso 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, né? Se você estudar o que é trono na Bíblia, você vai ter medo de chegar até Deus. Mas se você estudar o que é graça na Bíblia, você vai ter alegria, gratidão, prazer e reverência e temor a Deus, por saber que o trono de graça, graça significa sem merecimento, ou seja, um trono que você chega sem merecer nada. Você não merecia, mas você pode chegar ao trono da graça. E com confiança, né? Versículo 7. Mas eles são uma árvore frutífera. Jeremias 17, versículo 7. A incredulidade é a nossa inimiga, irmãos, e a confiança e a fé é a nossa amiga. Jeremias 17, versículo 7. O 5, né? O 5 até o 7.